Olá, meu nome é Ligiane Alves, vou ser professora de vocês nesse curso intensivo para o vestibular da UFO 2024. Para nossa aula de hoje, eu planejei trazer para vocês um pouco mais da banca da UFO, né? O que o vestibular da UFO espera de você no vestibular. Então, no material que vocês receberam, eu coloquei aí algumas pontuações, né, sobre as principais regras e o que a UFO espera de vocês, mas aqui no decorrer da aula eu vou especificar melhor alguns pontos que vão ajudar vocês a entenderem a banca e assim, né, facilitando o seu desempenho na hora da prova. Então, eu coloquei para vocês aí no material, né, que a gente já começa com as orientações gerais da UFO, as instruções para a prova. Existem algumas regras, né, não ditas, que não são amplamente declaradas ali dentro do edital, mas no manual do aluno você consegue acesso a essas informações, né? Que a primeira informação ela difere um pouquinho de outros vestibulares. Então, por exemplo, no Enem, você é obrigado a escrever no mínimo 15 linhas para seu texto ter uma pontuação minimamente ampla, assim. E você não pode escrever menos de 7 linhas. Se você escrever menos de 7 linhas, o seu texto não é corrigido, né? Na UFO, o mínimo são 25 linhas e o máximo 34. Então, a folha de redação da UFO ela é um pouquinho maior, mas as linhas são fininhas, então elas acabam enganando a gente nessa percepção de que tem muito espaço para escrever. Quais são os gêneros que podem, né, ser cobrados dentro do vestibular da UFO? Quando eu falo de carta argumentativa, pode cair carta de solicitação, carta de reclamação ou carta aberta. Nós vamos trabalhar cada um desses tipos textuais, tá? A gente vai falar sobre a estrutura, a gente vai falar o foco desses textos, a gente vai trazer nas nossas aulas as características específicas, tanto estruturais, né, quanto, por assim dizer, do corpo argumentativo do texto. Pode cair também um texto de opinião, que também é um texto argumentativo, que normalmente você vai escrever, né, em primeira pessoa, vai usar a máscara, também vamos falar isso mais no dia na nossa aula sobre esse tema. Editorial, notícia, resumo, resenha crítica, relato, relatório, texto de divulgação científica e perfil. Alguns desses gêneros nunca caíram na UFO, então acaba que a gente fica naquele misto de medo com ansiedade, de o que é que a UFO espera que a gente coloque nessa tipologia textual. Quais tipologias ainda não foram cobradas? Texto de divulgação científica, relatório e perfil. E a gente sabe como é que funciona a estrutura geral desses textos, a gente sabe o que é que a banca da UFO acaba esperando, nós vamos falar sobre isso nessa aula de hoje, mas a gente fica naquele mistério. Qual vai ser o limite ali, o que é que vai ser aceitável para eles dentro desse contexto, dessa tipologia específica. Se for o caso, né, se essa tipologia textual exigir assim, você é obrigado a colocar título, tá? E você tem que deixar claro esse título. Diferente do Enem, que você tem a opção de não colocar o título e que normalmente nós professores sugerimos a vocês, alunos, que não mexam com esse negócio de título, porque ele acaba, né, o título é uma coisa muito capciosa, pode ser uma coisa incrível para o seu texto, mas também pode ser algo que não vai ser um termo acessório, vai enfeiar, vai dificultar a sua argumentação, por assim dizer. E você tem que escrever no lugar apropriado da folha da prova, tá? Vai ter um lugar apropriado da folha da prova. Não vai estar destacado, vai ser uma linha ali, a primeira linha, para você colocar o título da sua redação. Quais casos que dentro do vestibular da UFO o candidato vai receber a nota 0? Primeiro caso, gente, é fuga da situação escolhida. Chegar lá, você vai ter duas opções. Você vai poder escolher entre elas, 2 ou 3, agora eu tô confundindo aqui. Mas você vai ter direito à escolha. Então, se você escolheu uma dessas tipologias, uma dessas propostas, desses temas, você precisa cumprir. Você precisa seguir isso à risca para você não ser penalizado. Segunda, se você escreveu o texto em forma de diálogos. Mas e se a tipologia textual me pedir isso? Não tem nenhuma tipologia textual dentro do texto das exigências da UFO que te dá abertura para escrever em diálogos. Então você não vai fazer isso. Vou escrever em formato de poesia. Não. Todos os textos lá da UFO são textos que vão ter estrutura paragrafal.
Então vai ser aquela questão de um dedinho da margem para primeira linha, né, para o primeiro parágrafo e continua até o final da linha. E isso é importante falar, escreve até o final da linha. Ai, mas não cabe a palavra inteira. Divide a sílaba, tá? Divide a sílaba. Ai, mas eu não tenho certeza. Tem que ter atenção nesse momento. Porque se você deixa um espaço muito grande no final da linha, eles vão te penalizar dentro da estrutura, porque eles estão vendo que você está tentando roubar ali na quantidade de linhas. Redação com 12 linhas ou menos é 0. No Enem, são 7 linhas. No vestibular da UFO, são 12. Se você escreve menos de 12 linhas, você vai tirar 0. Sua redação não vai ser nem corrigida. Outra coisa que pode fazer você tirar 0 no vestibular da UFO é a cópia dos textos motivadores. Mas, professora, eu li em algum lugar que é obrigatório fazer paráfrase no vestibular da UFO. Sim, é obrigado você fazer paráfrase. Paráfrase não é cópia. Paráfrase é uma releitura daquele trecho, né, ou daquele texto que você está utilizando. Se você tirar 0 na sua redação na UFO, você tá fora do vestibular. Ai, mas eu fui muito bem em matemática, eu fui muito bem em biologia, não importa. Se você tirar 0 na redação, você tá fora do vestibular. Aí na segunda página do material, eu coloquei pra vocês aí a orientação geral da prova da UFO. Todo vestibular aparece a mesma coisa, desse mesmo jeitinho aqui que eu coloquei pra vocês. Você encontrará 2 situações para fazer sua redação. Leia as situações propostas até o fim e escolha a proposta com a qual que você tenha maior afinidade. Nossa, esse tema é interessante. Você sabe escrever? Ai, não muito, então não escolhe ele. Porque aqui a questão não é ser interessante, é seu texto ser cativante, é você ter repertório para sustentar o seu argumento. 2. Após a escolha de um dos gêneros, assinale a opção no alto da folha de redação. E ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero. Se você não marcar lá na folhinha, na hora da redação, que você vai receber a folha de redação, quando você for passar lá limpo, se você não marcar a opção A ou B, eles não corrigem a sua redação. Logo, se não corrigir a sua redação é 0, logo, você também está descartado do vestibular da UFO. 3. Se for o caso, dê um título para a sua redação. Ah, então eles não vão me falar? Não, eles não falam. Coloca lá artigo de opinião. Você tem que lembrar na hora, você tem que saber na hora que artigo de opinião tem que ter título. Ai, nossa, meu Deus, a carta. Ai, a carta de solicitação tem título. Você tem que lembrar. Lá na hora você tem que lembrar, você tem que saber como é que aquela estrutura funciona. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação escolhida que você pretende abordar. Escreva o título no lugar apropriado da folha de prova. Vai ter um lugarzinho lá, como eu já falei pra vocês. 4. Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva no lugar da assinatura José ou Josefa. Você não vai escrever suas iniciais, você não vai escrever seu primeiro nome, você não vai escrever seu apelido. Se você fizer isso, é tentativa de identificação. Tentativa de se comunicar com a banca. Você tá eliminado do vestibular, tá? Porque isso aí é uma possibilidade de cola e eles eliminam do processo automaticamente. Ai, mas eu sou menina e eu quero escrever José. Pode, se o seu personagem ali que você escolheu para escrever, se sua máscara que você escolheu para escrever aquela carta ali é o homem, pode perfeitamente. Não indifere a sua identidade de gênero, indifere se você é homem ou mulher, como você vai assinar José ou Josefa. Tem que ser um dos dois. 5. Em hipótese alguma, escreva seu nome, pseudônimo, apelido, etc. na folha da prova. Gente, na folha de redação, assim como gabarito, você não pode nem babar. Sua folha tem que estar linda, sua folha tem que estar limpa. E você não pode fazer marquinha, ai, fiquei entediada, fiz um coração. 0. Ai, fora do contexto eu coloquei hashtag. 0. Tudo no seu texto tem que ter um conceito, tá? Tem que ter a ver ali com o contexto que você está trabalhando. 6. Utilize trechos dos textos motivadores parafraseando-os, ou seja, adaptando. É aquele famoso copia, mas não faz igual? Então,
7. Não copie trechos dos textos motivadores ao fazer sua redação. Professor, e dado estatístico? A gente vai falar isso muito durante as nossas aulas. O dado estatístico, gente, você não precisa colocar ipsis literis como tá lá. Se lá no seu gráfico tá falando que 75% da população brasileira prefere chocolate ao leite do que chocolate branco, você vai colocar que mais de 70%, mais de 60%. A grande maioria da população, você tem que adaptar o que é que tem ali dentro daquele texto motivador para o seu texto. Porque realmente, gente, ele está ali para te motivar. Os textos motivadores já são um caminho que a banca espera que você siga dentro dos seus textos. Então, vale a pena também a gente falar sobre isso. Atenção! Se você não seguir as instruções da orientação geral e as relativas ao tema que escolheu, sua redação será penalizada. Então, isso é muito importante, que vocês tenham atenção a essas questões, a esses quesitos, né? Falei com vocês aqui sobre as coisas que podem tirar vocês da luta, do embate ali na hora do vestibular. Agora, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos critérios de correção. O que a banca da UFO espera de vocês enquanto candidatos? Depois a gente vai falar de maneira geral das tipologias, vamos nos ater agora um pouco mais às questões das regras. Agora vamos falar um pouquinho sobre os critérios de correção da UFO. O que é que você tem que esperar da banca examinadora? Ou melhor, o que é que eles esperam de vocês na redação da UFO? Quando você pensa em redação Enem, você pensa em 5 competências, né? 5 coluninhas ali em que você vai ser penalizado em cima dos seus erros. Na UFO, são 4 coluninhas. A primeira coluninha que vocês vão perder nota, alguma coisa assim, é a estrutura, né? A segunda é a coerência textual. A terceira é a coesão textual. E, por fim, a correção gramatical. Cada um deles vai ter uma porcentagem ali de notas. Eu vou corrigir a redação de vocês valendo 20 pontos. E aí, o que vocês vão ter que fazer? Depois, vocês têm que multiplicar isso por 4. Que aí vai chegar nos 80 pontos, tá? Pra vocês saberem a nota certinho que vocês vão ter. Então, lá, quando eu falo de estrutura, o que eles vão cobrar? Característica estrutural própria do gênero textual solicitado. Então, se é carta, essa carta vai ter cabeçalho? Ou é uma carta aberta que não tem cabeçalho? Sequências textuais, argumentativas, descritivas, narrativas e expositivas. Você usa de maneira apropriada e adequada as sequências textuais? Na hora que você está explicando o seu texto ali, você está fazendo isso, algum termo, você está fazendo isso de maneira expositiva adequada? Você está ali apresentando os fatos e as questões? Quando exigido presença de título, né, estrutura dos parágrafos. Então, se o seu texto está muito feio, isso na redação da UFO, né, a banca da UFO é muito exigente quanto a isso. Muito afastado, a pessoa colocar lá 3, 4 dedos da margem para ficar muito afastado, um dedinho é suficiente, fazer tudo bonitinho, né? A questão da estrutura de períodos e frases, se seu parágrafo tem orações muito longas ou muitas orações pequenininhas, se você está usando as conexões adequadas, a progressão textual, enfim, daqui a pouco a gente vai aprofundando. Depois a coerência textual, né, que é se você se adequou à situação escolhida, se você delimitou a temática, se você consegue estabelecer relação de sentido entre as palavras e as orações, se o seu texto é consistente e não contraditório, porque se o seu texto for contraditório, não tem base argumentativa, ele não se sustenta. Relevância dos enunciados, credibilidade nos argumentos utilizados, possibilidade de inferências, informatividade e situacionalidade, ausência de clichê, estereótipo, frase pronta, afirmação do óbvio, pergunta retórica, esquece pergunta retórica, interpretação de texto, clareza, essas coisas todas. A coesão é o emprego do recurso linguístico adequado, né? Então, se você sabe usar pronome, se você sabe usar conjunção, se você sabe usar preposição, se o seu texto se encaixa de maneira completa, se você repete muitas palavras. E, por fim, a correção ortográfica, né? Gramatical, que é
Ortografia, acentuação, crase, separação de sílaba, regência verbal nominal, concordância nominal verbal e pronominal. Quando a gente fala de redação UFO, tem algumas coisas que eles são bem chatinhos, tá? Como eu falei pra vocês, eles acabam se apegando em alguns detalhes. E eu vou falar pra vocês o que normalmente eles pedem pros corretores procurarem na redação de vocês. Então, a primeira coisa que eles fazem é sugerir, né? Eles pedem que os corretores façam duas coisas. Na primeira etapa, o aluno, o candidato, ele escreveu de acordo com o gênero, ele escolheu carta, ele escreveu uma carta, a estrutura da carta tá ali? Não, ela não produziu o texto com as características do gênero solicitado, então você já vai perder muito ponto. Então, por exemplo, eu corrijo em 20, você já vai perder 6 pontos. De cara. Parcialmente. Ah, ele produziu uma carta, mas teve alguns equívocos ali. Você vai perder nota numa estrutura geral. Então, tipo assim, o final de cada o final de cada parágrafo. Então, nesse parágrafo ele fez carta, não nesse parágrafo aqui ele fez outro texto. Você vai perder naquele parágrafo ali. Quando é presença ou ausência de títulos, a tipologia textual exige título e você não coloca, você vai perder 5 décimos na estrutura textual. Nossa, mas aí vai debitando isso, é como se tivesse um saldo em conta ali, a cada erro você vai sendo debitado. Então você pode zerar uma coluna ou mais de uma coluna. Ah, já aconteceu de algum aluno tirar zero ali na correção? Sim, gente, acontece muito. E já aconteceu de ter 80 na redação? Já aconteceu, mas é muito raro de ter na UFO uma nota 1000. Porque a banca da redação da UFO ela é um pouco mais chata, ela é um pouco mais exigente. Eles esperam um pouco mais dos candidatos, tá bom? A segunda etapa que o seu examinador vai olhar é o seguinte: ele atendeu ao tema proposto? O tema é sobre consciência ambiental. Você trabalhou isso no texto? Se não, se você já fugiu, se sim, não vai ter desconto de nota, vida que segue. Se você fugiu completamente, você vai perder 8 pontos em coerência. De cara, 8 pontos em coerência. Parcialmente, vai perder 4 pontos. E tangenciar, tipo assim, tem uma hora que ele derrapa, volta. Vai perder 4 pontos também. Pode acontecer, gente, de você tirar 0, porque você fugiu totalmente do tema. Tipo assim, foi muito longe, não foi suficiente, não trabalhou ali como deveria cada questão, tá? E aí, é isso aí que você tem que fazer. Gente, a paráfrase, como eu disse pra vocês, ela é obrigatória. Se você não faz a paráfrase, você vai perder nota. Então, eu vou tirar na correção aqui uns 2 pontos, por você não ter feito paráfrase. Então, multiplica por 4, na UFO, você perde 8 pontos. Você perde 10% da sua nota só com isso. Então a gente tem que ter muita atenção, tá? Em alguns critérios. Se você não faz máscara também, né? E aí você tá fugindo da estrutura adequada, você também vai perder 1 ponto, se eu não me engano. Agora a gente vai falar da proposta de redação da semana. O tema que eu escolhi para essa semana é um tema muito discutido atualmente, que cada dia que passa tem ganhado mais visibilidade nas rodas de conversa, nos programas de televisão, nas redes sociais, e até porque hoje em dia a gente está tendo mais vozes ativas em relação a isso. O tema de redação dessa semana é o seguinte: a permanência do racismo no esporte brasileiro. Acho válido a gente discutir esse assunto agora, né?
Real Madrid acabou de ganhar a Champions League e o Vini Júnior, jogador brasileiro revelado no Flamengo, ele foi eleito o melhor jogador da Champions League. Nossa, mas o que a Champions League tem de tão importante e relevante assim? Gente, a Champions League é o maior campeonato europeu de futebol, né? E a gente sabe muito bem a relevância e o papel que o esporte tem na política social de uma maneira geral. E por que é tão importante ainda mais por se tratar do Vini Júnior? O Vini Júnior, ele é um jogador negro, né, da periferia do Rio de Janeiro, lutou muito para chegar onde ele chegou, e hoje ele é jogador de um dos maiores times da Espanha, o Real Madrid, e, infelizmente, a população espanhola, ela é muito racista. De uma maneira geral, a gente acaba percebendo em alguns lugares na Europa, esse pensamento colonizador se estabeleceu de maneira muito profunda, né? Porque quando a gente pensa em geopolítica, se a gente fizer toda uma linha histórica falando de geopolítica, a gente vai estar falando da Europa dominando o mundo em todas as áreas, na arte, na literatura, na música, na política, na filosofia. Então, eles ainda têm essa visão colonialista das pessoas da América Latina, né? No caso, nós brasileiros. Na proposta de redação, o primeiro texto que eu coloquei para vocês aí é uma charge, em que um juiz levanta um cartão vermelho em direção de um homem claramente branco, né, loiro, que tá segurando uma banana, e a casca da banana, ela faz referência à suástica nazista. Por quê? O Vini Júnior e tantos outros jogadores negros que jogam na Europa, eles enfrentam constantemente ataques racistas das torcidas rivais. Então, alguns casos, né, já aconteceram de jogarem banana, de fazerem gestos imitando um macaco. O Vini Júnior, uma vez, ele enfrentou que fizeram um boneco réplica dele e fizeram como se ele estivesse se enforcando pendurado numa ponte. Aqui no Brasil, a gente também tem visto muitos casos de racismo, principalmente nos jogos que a gente chama de interamericanos, né, aqui da Sul-Americana, ou de outros campeonatos. Então, quando vem um time argentino aqui no Brasil, ou quando o Brasil vai para um lugar na Argentina, no Uruguai e no Chile, eles também fazem essas referências racistas. O que acaba não fazendo muito sentido, já que majoritariamente todos os países da América Latina, além do sangue indígena, né, se sustentou no sangue negro. A gente acaba vendo a influência, por exemplo, da cultura negra no Equador, na Colômbia, no Haiti, e tantos outros lugares da América Latina que tiveram forte presença de pessoas negras escravizadas. Mas nessa charge em questão, eles estão fazendo referência a fatos corriqueiros que, infelizmente, acontecem nos estádios de futebol, né? A gente acaba percebendo que nos últimos anos tem acontecido um levante extremista da direita, com pensamentos nazistas, neonazistas, né? Esse repaginamento do discurso de ódio, incentivando a posicionamentos racistas, homofóbicos, enfim. E a gente também tem percebido que alguns núcleos, né, nazistas, células nazistas, têm se formado no redor do mundo. A gente viu isso na Alemanha nas últimas semanas, e a gente acaba percebendo a partir de investigações da Polícia Federal Brasileira que muitas células nazistas têm se estabelecido aqui no Brasil, né? É um dado estatístico muito triste perceber que fora da Alemanha, o Brasil é um país que tem um maior número de células nazistas no mundo. Isso é muito preocupante. E vale a pena falar desse levante ultraconservador, porque ele traz de volta essa ideia de eugenia, de limpeza étnica, racial, cultural, né? Quando eu estabeleço que pessoas negras devem viver num espaço de serviço, então a existência ainda, por exemplo, em 2024, de elevadores de serviço para separar a classe trabalhadora, né, do patronato. Então a gente acaba percebendo um pouquinho dessa manipulação chegando, né, desse discurso conservador, chegando também no esporte.
O texto 2 é o seguinte: o ano de 2021 contou com o retorno dos torcedores às arquibancadas depois das restrições ocasionadas pela pandemia da Covid-19. E, consequentemente, notou-se o aumento dos atos discriminatórios. Só no futebol, a alta de casos de racismo foi de 106% em 2020. Olha que dado. Foram registrados 31 casos contra 64 de 2021. De acordo com Marcelo Carvalho, diretor do Observatório de Discriminação Racial, a conta de casos de racismo no brasileiro até agora, até agosto do ano, chegou a 64. Conta de casos de racismo, perdão. Ou seja, igualou o patamar de 2021 e há uma tendência para um novo aumento em 2022. E esse dado se concretizou, teve um aumento em 2022 e também teve em 2023. Aí alguns podem me perguntar, nossa, mas lá na Espanha isso pode? Gente, lá na Espanha não existe uma lei antirracista como aqui no Brasil. No Brasil, racismo é crime. Tá lá no Código Penal. Racismo é tipificado como crime. Injúria racial é tipificado como crime. Na Espanha, não. Lá não existe uma lei. Porque fica naquela coisa de, o racismo não existe. Pra que eu vou criar uma lei pra essas coisas que não existem? Então a gente acaba percebendo uma falta de consideração social. Quando a gente para pensar na Europa, que a grande força trabalhadora da Europa é de imigrantes, majoritariamente latinos e africanos, a gente acaba percebendo que é uma tentativa de invisibilizar essas pessoas na sociedade. Porque quando eu levanto o problema, eu falo, olha, essas pessoas estão sendo tratadas de maneira desrespeitosa. Há de se fazer algo. Só a lei não é suficiente. Só o vigiar e punir não é suficiente. Eu tenho que pensar também no papel de educação. Por que ainda existem tantos casos de racismo no Brasil, se a gente já tem a lei antirracismo? Existe porque existe um comportamento arraigado na sociedade, né? O que a gente chama de racismo estrutural. O que é isso de racismo estrutural, machismo estrutural? Já existem vários comportamentos condicionados à nossa convivência social. Sejam por apelidos, por adjetivos pejorativos, por espalhar e concretizar ideias do Brasil República. Então acaba a gente percebendo que há uma falta de educação em respeito dessa questão, né? Já que a gente acaba por perceber que mesmo com a lei, os crimes continuam sendo feitos, certo? Texto 3, gente. Jogadores também erram. Não é somente a torcida que comete racismo. 1 em cada 3 episódios em estádios é protagonizado por jogadores. Ou vendo técnico chamando um atleta de macaco. Aí tem um infográficozinho aí para vocês entenderem que fez aí uma porcentagem, 18 casos envolvendo torcedores, 10 casos envolvendo jogadores e 1 caso envolvendo técnico. Porque, como eu disse para vocês, esse condicionamento, ele existe de maneira sutil, delicada. Quando eu acabo por não incentivar ou não dar espaço para essas pessoas invisíveis, marginalizadas pela sociedade, né? E a gente para pensar por que ainda há essa permanência do racismo no futebol. Aqui eu coloquei no esporte brasileiro, né? Mas em específico aqui falando do futebol. Se a gente for parar para pensar, muitos dos grandes nomes do futebol, a maioria deles brasileiros, né? São pessoas negras. O maior jogador de todos os tempos, Pelé. Tivemos Garrincha, tivemos Sócrates, tivemos tantas pessoas que ali se estabeleceram e se mostraram de maneira inequívoca que a cor da pele
não limita e não impossibilita que essas pessoas estejam nos lugares que nós, pessoas brancas, também ocupamos. Quando a gente para pensar que o negro acaba só determinado a específicos esportes, quando a gente pensa no basquete norte-americano, ou também no futebol americano, na NFL, tentando aqui um inglês que nem sempre tá certo. A gente acaba percebendo que a gente coloca o negro em determinado lugar e é só ali que ele pode ficar. Poucos jogadores de vôlei negro, poucos lutadores de judô. Tivemos um medalhista brasileiro no taekwondo que era negro, era da Rocinha. Mas a gente para ver esses personagens negros na história do esporte, eles tiveram que lutar infinitas vezes mais que os brancos. Se a gente for parar para pensar na trajetória do Vini Júnior, do Endrick, jogador do Palmeiras, que agora também está indo pro Real Madrid, a gente acaba por perceber que tem que provar que é melhor. Não basta ser bom. E você também tem que ter cuidado para você não se cair dali, né? Quantos técnicos negros nós temos no futebol brasileiro? Quantos? Pouquíssimos. A gente pode contar com o dedo da mão. A gente prefere importar. Traz técnico português. Traz eles pra cá. Não se dá espaço, não se dá oportunidade para aqueles que fogem de um padrão pré-estabelecido, né? Então, numa redação acerca desse tema, falar dos porquês do racismo no esporte brasileiro, a gente pode falar sobre essa questão da estruturação, né? De como o racismo ele já é muito bem estruturado, como a gente ainda aceita e acata os negros em lugares subalternos, de resignação, serviço braçal, faxina. Quão poucos médicos negros a gente tem acesso, quão poucos dentistas, quão poucos advogados, né? Essas coisas têm começado a mudar, mas muito devagar, a gente acaba por não perceber essa mudança de maneira tão tácita. Então, para pensar em toda a trajetória de um determinado esporte que você conheça. Quem são seus ídolos naquele esporte? Quantos deles são negros? Por quê? Será que eu vou ter um negro campeão olímpico esgrimista pelo Brasil? Muito difícil, porque a esgrima é um esporte de elite. Será que eu vou ter um negro campeão no hipismo? A gente estabelece a segregação, a separação de maneira muito sutil. Seja por modalidade esportiva, né? Essa questão do acesso financeiro. Sejamos honestos, né? Os negros sempre, de maneira quase contundente e geral, eles sempre vão ter que se esforçar mais, tanto intelectualmente quanto financeiramente. Vocês podem usar filmes, né? Tem um filme chamado Invictus, que o Morgan Freeman, ele faz o papel de Nelson Mandela, e eles vão contar a trajetória do time de rugby da África do Sul. Nossa, mas time de rugby, isso é muito importante, porque o rugby é o esporte nacional da África do Sul, perdão. E quando o Nelson Mandela tomou o governo, a ideia dele é de que ele fizesse um governo de união entre pessoas pretas e pessoas brancas. E ele viu no esporte uma possibilidade de unir a nação, já que o time de rugby era majoritariamente branco e a África era negra. Então, quando o Mandiba foi para o governo, eles decidiram que eles não torceriam mais para o time nacional de rugby. Até que, a partir da Copa do Mundo de Rugby, o Mandela conseguiu criar uma união nacional e conseguiu se entender, que seja por alguns minutos, por alguns dias, por um espaço muito pequeno de tempo, que todos vivem das mesmas paixões, das mesmas vontades, das mesmas necessidades, dos mesmos sonhos, né? As paixões são muito naturais e são muito semelhantes, independente de sua cor de pele.
Indico muito assistir esse filme. Se eu não me engano, ele tem disponível no Prime Video ou na HBO, não tenho certeza. Mas por hoje é só, galera. Até mais!